Olá a todos, boa tarde. Este encontro, que é promovido pela tertúlia Festa Brava, que aliás cumpre este ano 75 anos de existência, insere-se nas iniciativas que são levadas a cabo tradicionalmente por ocasião das festas de maio aqui na localidade de Azambuja e deveria, em condições normais, ser efetuado ao vivo, com pessoas e em direto. Porém, devido às restrições impostas no atual contexto da Covid, da célebre Covid, que tanto nos tem prejudicado já quase há 2 anos, recorreu-se à sua gravação em vídeo com transmissão que será feita posteriormente através da internet. O que vão ver e ouvir é uma conversa aberta, despretensiosa, entre um jornalista aficionado e um matador de touros retirado. Não há guiões traçados, nem perguntas combinadas. 2 amigos de longa data, que sentem imenso prazer neste encontro, vão estar apenas a deixar correr as palavras que as levarão fatalmente até à sua memória, falando de touros, de toureiros e de tauromaquia. Porque foi, afinal, este o elo que cimentou esta amizade, que ficou muito para além do brilho e do glamour das corridas de touros. As novas gerações, aquelas que são mais consumidoras destas plataformas digitais, devem conhecer um pouco quem és tu, Vítor Mendes, que vieste a este mundo há 63 anos, nasceste em Marinhais, mas muito cedo transferiste para a Vila Franca de Xira por razões relacionadas com a profissão do teu pai. Deixa-me escorrer-me só aqui de umas notazinhas para te dizer o seguinte. A tua mãe, Cramilde, disse que eras um indivíduo sossegado, com amigos, comias e dormias extraordinariamente, para usar as suas próprias palavras, porém nunca foi a uma praça de touros vetoriar. O teu pai, Jaime, afirmava que tinhas caráter, eras boa pessoa e honrado e eras muito ligado à família. E o teu irmão António afirmou que foste o seu protetor de infância, porque o safaste muitas vezes de complicações que ele teve com os amigos infantis, tinhas charme quando querias, mas que eras muito duro, porque passaste muito, mas era preciso perdoar-te. Tu reveste nestes conceitos de família? Francisco, agora é emocionante na recordação. Falas de uma opinião que deu o meu pai em um determinado momento, o meu irmão, que não estão, infelizmente já. E condicionaram muito, portanto, toda a minha perspectiva e projeto naquele momento de vida. Mas a verdade é que eu sempre fui muito ligado à família, é um facto, à proteção dos que amo e daqueles que queria e que quero, e obviamente era algo de educação, era algo de princípios, era algo de sentido moral que foi essencialmente incutido pelo meu pai, isso é um facto. Mas depois nem nada, fui sempre uma pessoa muito tranquilo, fui bom aluno, posso-me considerar que foi um bom aluno, e sempre relacionado com a família, tive não muitos amigos, poucos mas bons, e um indivíduo pacato, tranquilo e amigo do seu amigo, isso é verdade, não? E muito nobre. Eu creio que nesta hora do campeonato, e sem pôr aqui a florzinha de qualquer tipo de presunção, mas se formos ver o currículo vitae, como se costuma dizer, estou de acordo, não tenho uma folha de serviço limpa, e o objetivo era uma questão, já que centramos na perspectiva do toureiro, eu defendo esse princípio de que nasce e logo faz-se, não é? Mas eu tive a sorte, sobretudo, foi de ter um pai que transmitiu aos filhos as suas afições, as suas paixões e muito rígido. Eu fui o primeiro homem, portanto,
dessa geração, porque o meu avô Manuel Valentim andou 8 dias a convidar os amigos a tomar uns copos à saúde do seu neto Vítor, que tinha nascido, porque era o primeiro neto, porque já tinha tido 4 filhas, depois já levava 3 netas, e de repente aparece a minha mãe Esmeralda com o rapaz que era o Vítor, e aquilo foi uma loucura para o meu avô Manuel. E na verdade, portanto, essa ligação sempre à família, essa relação foi extraordinária, mas objetivamente e no imediato e naquilo em que se projetou posteriormente a minha vida, que foi no Toreio, Vila Franca de Xira teve uma influência total e absoluta. Mas o teu caso é curioso pelo seguinte, é que normalmente essa coisa dos artistas e não só no Toreio, mas nas canções, nisto, aqui, às vezes é muito natural dizer, não, eu quando era pequenino, 3 anos, não sei o quê, já fazia isto, já fazia aquilo, não sei o quê. Mas repara, tu aos 15 anos, estás no 5º ano do liceu, tens uma vida, digamos que normal, porque o teu pai tem um bom emprego, é oficial de diligências no Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira. Exatamente. Manifestas na família algum interesse pelos touros e o teu pai paga 50 escudos por mês e tu estás numa escola de toureio. Lembras-te disso? Lembro, eu sei. Estás numa escola de toureio. Mas assim, pronto, estou numa escola de toureio, toreavas umas vaquecas e tal, assim. Não, mas a história é bonita. A história tem claro, tu fazias isto como entretenimento, nesta fase. Mas vamos lá ver. Era a motivação. Naqueles anos 60, 70, respirava-se um ambiente taurino extraordinário em Vila Franca. Nos cafés, nos bares, nas tertúlias, havia inclusive diariamente tertúlias entre alguns ganadeiros da zona e alguns profissionais também, no Café Central, lá no Treco, havia um ambientaço, porque o pessoal falava de touros, identificava-se com o mundo do touro. De repente passava pela rua o matador dos touros em ativo e jovens ainda, portanto, quando é que nós estamos a falar de há 50 anos, não é? Claro. Não é? Estamos a falar de há 50 anos. De repente é assim. Pois, de repente é assim, estamos a falar de 50 anos atrás. E isso era vital, e então era muito motivador para essa referência. Havia o chamado caldo de cultivo para que certo setor da juventude, então, e relacionado muito com o que era o popular, a tauromaquia de rua. Eu tinha um grupo, ele veio umas galhetas valentes do meu pai, claro. Porque ele pensava que eu andava a brincar e andava, ao fim e ao cabo era a brincar, e aquilo era até para engatar umas miúdas. Claro. Porque eu devia fazer ali 2 ou 3 voltas ali ao tal, havia 3 ou 4 meses, havia um rapaz que era da Póvoa de Santaria, o Peste, a gente chamava-lhe o Peste porque o indivíduo fazia cada malandrice, andava sempre, era um malandro. Eu e mais outros 2 fazíamos uma corrida e depois recortávamos os touros. Eu cheguei a recordá-los com essa idade, 15, 16 anos. No entanto, eu recordo-me que o mestre José João, que em paz descanse, na altura teve uns problemas quaisquer, portanto, da sua vida, e necessitou de contactar ou de tratar desses assuntos a nível do tribunal, e foi quando o meu pai o conheceu. E colaborou ali com ele e foi-lhe informando de certas coisas nos processos e tal, e então estabeleceu-se ali uma amizade, não é? Mas antes de tudo isto, eu já sentia muita curiosidade porque é que era o toureio. Quer dizer, eu via-o tão difícil e tão inalcançável que a pedra, digamos, o embrião de onde tudo começou, o primeiro agarrar de um capote ou uma muleta ou ouvir falar sobre, rapazinho, não é assim, foi um velho sapateiro oriundo de Salvaterra de Magos, o seu velho Cadório, que trabalhava na sapataria Fortes, lá na rua São Bento de Vila Franca. E então, esse senhor, que era de uma humildade extrema, juntava uma quantidade de rapaziada que apareciam ali na Praça de Touros de Vila Franca aos sábados e aos domingos de manhã.
e pronto, e com a sua afição transmitia isso, mas posteriormente eu tive essa facilidade, essa sorte com o mestre Júlio de estabelecer contato com ele e aprender então os princípios da técnica do toreiro. Mas olha uma coisa, Estou a falar do ano de 75, 74, 75. 73, 74, 75, tu tomas a decisão de começares a frequentar a escola de toreiro dos irmãos Badajoz. Isso foi depois. Vais para Cruz em 75. Em 1975 vais para Cruz. Vais para Cruz. Tens razão. Vais para Cruz, vais para a escola de toreiro do Manel e do António. Estás por lá. O António com aquele temperamento que ele tem. Aliás, o António acaba por dizer que, quando perguntam por ti, mais tarde, diz que foi um indivíduo a quem teve muito prazer de ensinar aquilo que lhe foi possível ensinar e que sabia, e que estava muito honrado, não só por te ter dado a alternativa de bandalheiro, como te teres transformado numa figura do toureiro. São umas declarações muito interessantes do Estamos a falar de toureiros importantes, não só em Portugal, mas a nível global, digamos, porque os irmãos Badajoz, concretamente o João António, foi uma figura considerada e respeitada, não só a nível nacional, senão internacional. Agora, o facto é que eu conjugava as coisas ao mesmo tempo. Eu, quando começo e aprendo os primeiros ensinamentos de toreio com o mestre Júlio, eu estava no liceu. Pois, exatamente. E depois, eu vou-te contar a história porque é que isso aconteceu. Francisco, isso aconteceu precisamente, foi no ano de 75 para 76, tens razão, porque vivíamos épocas revolucionárias. Exatamente. O pós-25 de Abril. No momento da contra-revolução, ali, época comunista e toda aquela história, e o que é que me obrigaram a fazer? Eu faço o curso complementar dos liceus, o chamado 7º ano do liceu, no Liceu Padre António Vieira e Vila Franca, e obrigaram-me, antes de me matricular no primeiro ano de Direito, que eu queria ir para a Faculdade de Direito, como depois me matriculei, mas depois não segui, porque entretanto fui para a Espanha, obrigaram-me a fazer o chamado Serviço Cívico Estudantil. Foi uma experiência brutal para mim. Portanto, vivia já numa nuvem, digamos, que não te chegavas muito a um certo setor da sociedade carenciada e mais baixa. E foi um choque para mim. Eu, com 17 para 18 anos, encontrar-me a fazer o Serviço Cívico Estudantil, como se chamava na altura, a dar aulas a pessoas analfabetas com idade de ser quase meus avós. Ou seja, pessoas com 60 e muitos e 70 anos, com o afã e com a alegria de aprender a escrever e a fazer contas. Foi uma coisa muito boa. Levamos, inclusive, porque depois aquilo era oficial, tinha que se fazer oficial, obviamente foi oficialmente, e dos 15 ou 18 pessoas que havia, eu com outro colega que era de Cruz também, eu vinha a Benavente e em Cruz, vinha a Benavente dar aulas e também dava aulas a outras pessoas. Isso é outra coisa na altura, olha, tiraste a alternativa de bandeirinha foi, isso foi em 76 já. Exatamente, andaste, começaste a ganhar o teu dinheiro como subalterno, como bandeirinha, começaste a fazer uma carreira, até que em 1977, no final de em maio de 77, sim, cruzaste numa corrida de touros de morte em Vila Franca, onde tu saías também às ordens do matador de touros, cruzas-te com o Gonçalito. Mas essa história... E o Gonçalito... Mas há aí pequenas reticências no meio disso, que foram importantíssimas e que aconteceram num espaço de tempo muito curto. Que é lindo, porque estava-se a viver uma época social, política, no mundo todo. Havia um movimento que era um movimento de corridas para touros, fizemos muitas conferências, muitas tertúlias. Exatamente. Agora, sabes como é que foi isso? Eu lembro que na altura o mestre António Badajoz, eu disse, eu quero ir para Novilheiro, e eu toreava muito, porque o mestre Badajoz na altura era o potente representante de todas as ganaderias, estava em profissional. Eu lembro-me que ele então
se tinha lesionado, tinha fraturado o cotovelo na Praça Torres do Campo Pequeno, tinha um Peugeot 404, eu já tinha carta de condução, que era um luxo na altura, o meu pai se preocupou e eu fui muitas vezes e conduzi, levei, portanto, no seu trabalho e na questão da seleção de muitas granarias, e tive a oportunidade então de torear muito de muleta e aprender dele. À parte de treinar, havia na altura uma parelha de novilheiros que toreavam tudo e acabavam com tudo, que eram o Parreirita Cigano e o António de Portugal. Exatamente. António Manuel e António de Portugal. Exatamente. Portanto, aí houve um grande condicionante em que o mestre António Badajoz me aconselha a dizer: olha, tu fazes bandalheiro agora, vais ganhar experiência e depois já se verá, porque isto agora estão eles aqui e toda a gente os quer ver a eles. Portanto, eu era um outsider neste momento, desculpa o inglesismo, mas estava na parte de fora de toda aquela parafernália, exatamente. E o que é que acontece? Acontece que eu faço a prova praticante de bandalheiro em 76, em junho, naquela feira que é agora chamada Feira da Pimela, em Alcácer do Sal. Exatamente. Recordo-me que foi o maestro José Tinoca e o Barreto, o recordado Barreto, que grandioso toureiro pequenino, mas sagaz e com umas capacidades como toureiro e uma impronta que era uma maravilha dele, que foram padrinhos e júris ao mesmo tempo na alternativa, foi sensacional. E depois fiz tão rapidamente porque tinha-se de fazer 15 espetáculos. Exatamente. E eu bandalhava tão bem, andava tão à vontade, porque já andava à vontade, porque já vinha da rua, o jogar com os touros, os terrenos. Saías para cavaleiros e para matadores. Foi uma facilidade brutal. Tu chegaste a ser peão prega do Zoio. Exatamente, cheguei a sair com esse um sonho. Sim, senhora. E saí um par de corridas todas, porque estava nessa altura ferido o Sr. António Badajoz, quando o Dr. Fernando Salgueiro, que em paz descansa, reapareceu, ou tentou reaparecer, uma delas em Vila Franca, não sei se está a recordar. Sei. Bem, e quase curioso, já agora em casa anedota, cheguei, como os espanhóis vinham algumas figuras de torear cá, e como não há sorte de varas, então estavam orientados que havia um bandalheiro português, que era eu na altura, que gravava os pares de bandeirinhas e contratavam. E então eu cheguei a sair na quadrilha do Ninho de La Capé. Olha, saí na quadrilha de quem foi o meu, anos mais tarde, o meu padrinho da alternativa, do Mestre Paulo Minares, na moeda. Cheguei a sair na quadrilha. Na altura ia na quadrilha dele o Ravel Corbeiro, muito jovem então. Mas a situação foi essa, é que eu depois faço a prova, portanto já era bandalheiro profissional, tomo a alternativa das mãos do Mestre António Badajoz na feira da Nossa Senhora lá no mês de agosto. Agora foi no dia 18 ou 16, creio que foi 16 de agosto. O cartel era segundo estou recordado, parece-me que toreava o mestre João Zoio, toreava o mestre Luís Miguel da Veiga, o matador espanhol Corrilho e o Parreirita Cigano. Um enchente, um ambientaço, naquela época havia uma paixão e um interesse em ver as corridas cheio de assim. Vamos andar um bocadinho para a frente. Sim. O Gonzalito atira-se de cabeça. Não, mas isso foi pergunta-se se tu queres ir a 77, se queres ir para a Espanha, porque te via muitas possibilidades, por isso. Sim, mas sabes como é que foi essa história? Isso foi, eu sou contactado pelo sindicato, porque vinha um matador de touros, porque essa corrida de touros ficou na história. Porque a corrida feita com touros de morte? Estava autorizada a ser picada pelo Guarda Civil, mas depois tudo por lá, tudo à batatada no final da corrida. Aquilo causou um burburinho, um ambientaço em Vila Franca. Então toreava o maestro José Júlio, o António de Portugal e um matador de touros, infelizmente já falecido, mas o rei de Venezuela, que era apoderado pelo Gonçalito, que a sua vez, moço de espadas, um taurino de pró, moço de espadas, o mestre Correio Romero. E ele, ao ver-me, eu bandalhei, e ao ver a forma como eu andava na praça e a bandalhar, e o desparparro, como dizia eu, a de andar, convidou-me então a tentar ir para a sorte para a Espanha. E uma coisa, isso agora eu quero dizer porque é importante para as pessoas saberem. E tu aceitaste por uma razão que é muito importante, é que tu já tinhas o teu dinheiro no bolso, tu tinhas trabalhado já muito, tinhas já as tuas corridas feitas, tinhas algum dinheiro,
para usar uma expressão que o povo conhece, não estavas de mão estendida a pedir dinheiro para ir, eu ia, mas se eu tivesse dinheiro, não tinhas qualquer dinheiro, e por isso é que foste. Bem, mas foste para Sevilha. Pois, mas a grande dificuldade nesse momento nem foi propriamente, embora a questão de ir à aventura. Olha, eu não falava castelhano, não falava espanhol. Mesmo assim, tinha o serviço militar, vamos, à perna. Na faculdade, aquilo andámos para lá todos às bufatadas, em busca do caminho correto, não só revolucionário, senão da democracia e do bem-estar, porque aquilo foi muito desigual e todos os dias havia problemas com a polícia. Isso não era um Instituto Superior Técnico, era a Faculdade de Letras, se não era a Faculdade de Letras, era a Faculdade de Direito, todos com ideias e com muito revolucionários, depois embrulhavas tudo rádio à calhoada com a polícia. Mas a verdade é que tudo isso ficava em stand-by, porque ao ver este convite, fez-se uma experiência para tomar a decisão. Porque temos que nos situar no tempo. Nós éramos o raro da Europa, cá atrás. Exatamente. As fronteiras estavam muito bem delimitadas, cuidado para passar a fronteira espanhola, havia uma dinâmica, ainda existia uma dinâmica de imigração, sem passar pelas fronteiras. E quando foste para Sevilha, não foste para o Hotel Colón, foste para aquela pensalzinha do bar de Triana, daquela senhora que acolhia. Mas a experiência, agora já a título de anedótico, vou-te contar. Então, eu tinha toreado muito no campo e tal, e estava com umas condições físicas e apaixonado totalmente pela ideia de vir a ser um profissional de toreio. Só que eu vi as coisas, sempre vi e vejo o toreio muito elitista, muito seletivo, muito difícil, então, muito dependente de uma quantidade de circunstâncias, não é? Mas repara, o Gonçalito um dia telefona-nos, eu segui aos meus treinos e continuei para fazer os meus estudos, e telefona-me a dizer que, isto em setembro de 1977, que me queria ver na Espanha e que tinha conseguido uma novilhada sem picadores. Eu nunca tinha toreado sem picadores. Bem, tinha já feito algumas novilhadas aqui em Portugal, mas sem picador, mas quero dizer, com a morte do novilho. Nunca tinha estupiado um novilho. Exatamente. Um amigo, Armando, propôs-se a levar-me a Madrid. Na altura o Armando tinha um Volkswagen Passat, nunca mais me esqueço. É uma aventura sair daqui, passar a fronteira, pediam os documentos militares, pediam as autorizações, aquilo tudo, e eu já tinha depois para 19 para 20 anos, já? Cuidado. E pronto, deixaram-me, entrarmos, fizemos a viagem a Madrid, encontramos aí com o Gonçalito e com um bandalheiro. Foi muito importante também comigo o meu grado, portanto já passei também o Paco Domingos, e metemos no carro, num Seat, que tinha aqueles antigos, e metemos então no Seat de Madrid até Logronho, porque o debut foi em Aro, com novilhos de Angel Macua, com outros dois novilheiros que nunca mais contou para nada, e eu, sem ter nunca morto novilhos, cortei 4 orelhas um rabo. E aí é que o Gonçalo ficou. E aí fiquei eu também. E sabe o que é que aconteceu, Francisco? Isso foi em 1978. E não, em 77. Porque em 1978, entretanto, fico aí, e fica tudo em combustão lenta. Porquê? Eu tinha que ir para a Espanha, eu decidi-me efetivamente a querer ir para a Espanha, quero ter este projeto de vida, o pai e tal, depois financeiramente sim, mas não, mas como é que é? Não sei se me faço entender. Então, mas e como é que tu vais? Portanto, e cortei o cordão, cortou-se o cordão umbilical. No dia 8 de janeiro de 1978, depois de passar uma noite inteira no Lusitano Express, chega à estação da Tocha. Eu nunca mais me esqueço que quando chego a Madrid fazia um frio que ripava, estavam 5 graus abaixo de zero. Eu nunca tinha passado tanto frio, nunca sentia, mas frio. E o Gonçalito tinha alugado uma cama, um quartinho com uma cama e com uma casa de banho central e passei lá 5 dias. Chegou a nevar até uns dias e ele diz-me: Torero, aqui não haces nada, estamos em inverno, métete no trem, me meteu no trem e me mandou para Sevilha. E eu
nesses meados do mês de janeiro, chega à estação de Córdoba, a Sevilha, com o coração aberto, totalmente entregue a esse projeto de vida de chegar a ser matador de touros. E por Sevilha foi importantíssimo para mim. Foi. Francisco. Foi. Sevilha, aquele ambiente que se vivia lá há 50 anos, 45 anos, era extraordinário, era apaixonante, era bairrista, ainda se vivia, portanto, isto foi antes daquela feira que houve, como é que era, a Feira Mundial, havia um bairrismo, e depois eu fiquei na Calle Clara Jesus Monteiro, em casa de uma velhota, que era um encanto, a tia Gertrudes, que era conhecida como... Sim, la madre de los maletillas. Então, estava eu, que ela tinha um basto, uma casa muito grande, que tinha, portanto, que era dos avós, com um pátio sevilhano onde a gente treinava. Éramos uns 7 ou 8, havia um rapaz de Palma de Maiorca, que queria dizer toureiro, havia o outro que era de Córdoba, havia 2 rapazes venezuelanos, estava eu que era português, e havia esse que tinha mais umas masas, Paco, Palma de Maiorca, tinha um 127, um Fiat 127. E nós parávamos no café dos Três Reis e ali para o Colón para nos orientarmos pelas quadrilhas onde é que havia tentaderos. Quer dizer, que eu estive em tentaderos de Tápia, em que toreava o José António Campuzano, o Emílio Munhoz, tudo isso, que passado 2, 3 anos mais tarde fazia parte dos cartéis na companhia deles em certas feiras. Olha lá uma coisa, é extraordinário isso. Deixa-me recorrer mais, é o que tens estado a fazer, à tua memória, para dizer o seguinte, porque os teus inícios de Espanha foram na Andaluzia, queria que dissesses alguma coisa sobre aquele que foi o teu ídolo em Espanha e que disse em determinada altura que todos os toureiros devem seguir um ídolo, devem seguir o seu maestro, devem ler as escrituras e, se tiverem asas, devem voar. Estou a falar do Francisco Rivera Paquirra, em paz descanse, e que tu tiveste uma grande idolatria por Paquirra. Sem dúvida, e tenho. Foste um grande amigo dele e palavras ou que saudade é que podes exprimir desse homem? Não só na simbologia do que era para mim e o que é que significou para mim na identificação da minha própria forma de sentir o toureiro e ser toureiro, porque há estilos, há formas, há temperamentos, há referência que deves buscar, portanto, no seguimento dessas diferenciadas taumaquias e estilos, mas foi também no fator humano onde encontrei uma referência, porque a entrega por diferentes, eu não gostava de entrar em coisas mais particulares e privadas que me tocou a mim viver também, da vida do maestro. Tanto é assim que hoje mesmo estão aí os miúdos são homens, mas os 2 filhos que me têm um respeito e uma consideração cada vez que me vêm a mim e faz que me beijam, porque eu andei a brincar com eles, porque na altura o maestro estava a viver uma situação complicada da vida, ele tinha os miúdos em cantora, eu cheguei a andar com o Caetano aqui aos ombros e com o Fran a correr a fazer touro lá na propriedade, e são recordações inesquecíveis, não? E depois à parte de certas anedotas e certas situações que vivi com o mestre, que eu era como um homem de confiança, era o tio dele, o Ramon Alvarado, que era o moço espadas, e obviamente uma quadrilha extraordinária, que na altura verdadeiras figuras também dos subalternos. 1981 é o teu percurso de novilheiro, começam-se a falar de um portuguesito que anda por ali e tal, e que começam a ver, quem é, começou a criar-se uma curiosidade muito grande, e depois, quase a acabar a temporada de 1981, a 13 de setembro, aparece um cartaz com uma corrida de touros em Barcelona, com o Paloma Guinado, o José Maria Manzanares e o Vítor Mendes, quase nada. Sim. Corrida da tua alternativa, parece um milagre. A corrida de Carlos Nunes parece um milagre. Para quem conhece bem o mundo do touro, parece um milagre. Olha lá, é que ainda por cima Barcelona, para nós,
aficionados portugueses. É uma arena de tragédia e foi também uma arena de glória. E de continuação na história do Toreio. É um facto. É um facto e para mim foi um significado. Eu vinha, Francisco, vamos lá ver uma coisa. Eu vinha ter feito 10 temporadas e situei-me logo entre os novilheiros de cabeça de alto nível da minha geração, ou seja, o que eles chamavam a nova geração do escalafão, do futuro escalafão de Amadores todos. E havia novilheiros extraordinários. Eu vi torear extraordinariamente bem. Olha, começando, por exemplo, por um que infelizmente foi morto por um touro, o José Coveiro de Gijo, com quem toreei algumas novilhadas e que era um touro de uma classe. E o torear em Santarém que vem com o Vitoriano. Uma classe. E vês lá as coisas. Mas depois, novilheiros como o Mário Triana, o Aguilar Granada, o Pepinho Jiménez, o Pedro Castilho, surgiu nessa altura a figura da Cocluz com uma parelha que era o Mangui e o Juan António Luís Espartaco, que eram levados, então apoderados pelos lausanos. Entretanto, eu começo a despontar e o Gonçalito, perante a avalanche de pedidos de contratação e tudo isso, vai pedir ao José Maria Recondo, matador de touros de São Sebastião, retirado, que foi apoderado do mestre Miguel Marques e do recordado José António José Galán, para o ajudar. E eu, nessa altura, eu queria torear. Eu só vivia para o toreio, não tinha nada, não pus tudo de lado, nem saí, nem nada. Eu treinava 6 horas por dia, eu via touros, eu queria torear e dormir, descansar muito e torear, era o que eu pensava. Estava doente pelo toreio, e sobretudo depois tinha a grande sorte também de ter uma capacidade física e um fundo físico extraordinário. Eu era um vir com uma capacidade física. Já tu eras matador de touros há uns anos, toreaste em Badajoz, coincidimos nessa feira, eu estava lá e tu toreaste nessa tarde e dormiste aí e à noite fomos dar um passeio e passeámos a conversar por Badajoz e tu disseste uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Quando eu andava nos meus começos, novilheiro e tal, não quero exagerar, mas tinha 5 ou 6 novilheiros que toreavam muito melhor que eu. É verdade. Muito melhor do que eu. E por circunstâncias, por fases, ou por nefas, ou por oportunidades, ou por acasos, ou por... E porque o toreio é assim mesmo. E porque o toreio é assim, não romperam, E eu estou nesta posição, e tu nessa altura já estavas... Mas voltando atrás, e é um facto, ou seja, não, porque eu recordo, mas se fores agora à história do toreio, foram novilheiros que não significaram nada de maior importância para a história do toreio. No entanto, um deles, sim, fazia parte dessa parelha, que foi o Juan António Luís Espartaco, e com quem posteriormente toreei nessa geração. Mas o momento... Eu cheguei muito bem, muito preparado à alternativa. Eu vinha torear muitas novilhadas que eram verdadeiras corridas de touros, sobretudo em França, e aquilo deu-me um traquejo, à vontade e já uma segurança, e estava coalhado. Agora, houve um fator histórico no meio disto tudo, e sentimental, porque se tinha quebrado, digamos, a trajetória ou a evolução da cadeia, ou seja, houve uma elo de ligação que se rompeu na história do toreio a pé em Portugal, com um toreio que estava então na altura, um matador de touros que era paixão pura e um indivíduo bom a valer, porque eu tive a oportunidade depois de viver essa situação e ser recordado e ouvir falar muito nele, sobretudo na zona do sudoeste francês, na zona francesa, ali por Dax, Montmarsan, Bayonne, Vic-Fezensac, e também em terras de Salamanca, Charras, as terras de Charras, que foi o José Falcão. José Falcão foi morto, portanto, em agosto de 1964, por um touro na Monumental de Barcelona. Surgiram entre 74 e 81, surgiram uma quantidade de novilheiros até interessantes em Portugal.
Senhora, já falaste em dois? Surgiram. Olha, o Fernando Pessoa, o pai o pai do Presidente de Portugal, não estou esquecido do nome. Sim, havia o António de Portugal, o Barbarita Cigano, que chegou a vitória também em Espanha, etc, mas tudo não foram para a frente, não seguiram. Pois. Portanto, claro, apareceu. Eu nesse ano de 1981 fui o novilheiro triunfador das novilhadas pigadas da Monumental Barcelona. E isso é o que levou à razão de, em setembro, o Sr. Dom Pedro Balagnã, foi o Dom Pedro Balagnã, porque aquilo estava incombustível a situação, era um momento de transição, isto passo-te a explicar, porque logo isto teve incidência no futuro, que até então o gerente da empresa Balagnã tinha sido Dom Manuel Cisneros. Dom Manuel Cisneros retira-se como apoderado do maestro Curro Romero e mais tarde do Luís Francisco Coá, e entrou o Sr. Teodoro Matilha, Casa Matilha, como gerente comercial dele. A empresa tinha uma força, tinha as praças de Jerez, de Córdoba, tinha a praça de Sevilha, tinha a Monumental Brasileira, tinha a Palma Maiorca, e logo tudo isso influenciava. Claro. Em França também as praças de Arles, de Béziers, também com influência. E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que é ele, Dom Pedro Balagnã, que telefona ao Gonçalito, ao José Maria Reconde e ao Gonçalito, se estaria interessante uma alternativa. Francisco, podes imaginar, é que não me passava pela cabeça. Mas depois há-se um caso curioso, para ver se que isto, eu não sou fatalista, nem nunca fui fatalista, antes pelo contrário. Não, sempre foi. Sempre fui um indivíduo que tentei ver as coisas muito, ou clarificar quando não as via, pelo menos eu tentava situar-me, e compreendê-las. Porque o que aconteceu foi isto, de terminar como um dos novilheiros ponteiros, a que de repente, numa semana, propõe-me tomar a alternativa, passado 3 semanas toma a alternativa e cai ferido gravemente uma das figuras das chamadas corridas de touros duras, o meu querido amigo e companheiro, o maestro Francisco Luís Miguel. Caiu ferido e eu apanhei logo 4 corridas de touros dele. Fui substituí-lo. Vamos, torei 5 ou 6 corridas que terminei em Jaén, e das 5 ou 6 corridas saí 4 vezes a ombros, nomeadamente em feiras importantes. Chego a Saragoça com uma corrida que era uma tia de Guardiola, uma corrida muito séria, e corto-lhe 2 orelhas à corrida, saímos pela Porta Grande, ou seja, fiquei com um ambiente extraordinário, que fez com que durante o inverno, que foi descanso, aparecessem todos. Camará, Manolo Chopera, Los Lozano, Dom Pedro Balagnã. Agora, com quem é que eu tinha que ir? Com aquela pessoa que me deu a mão, com aquele aficionado empresário que me deu a mão, que foi Dom Pedro Balagnã. Claro. E assim foi a história. Foi quem me apoderou. Fizemos. Eu tinha medo. Porque não dizer? Tinha medo. Eu estava para isto, porque começaram as coisas. Todos olhavam para mim como uma futura figura. E tu não sabias, porque ali em Espanha é isto. Está tudo muito bem, de repente no dia a seguir há um doutor que fala assim, atravessa-te o músculo, ou parte uma safena, ou parte uma femoral, e tens de retirar do tareio. Assim, claro, é como se o item tem um ponto lá em cima, não é? Para que seja aí. E é assim. Agora, eu estava e digo assim, bem, vou-me apoderar, mas eu não sei, eu talvez seja melhor, e isto é histórico, e tenho um contrato, o melhor Dom Pedro e tal, e tivemos a discutir isto no Hotel Miguel Ángel de Madrid, numa reunião em que já estava o Sr. Teodoro Matilha, estava o Gonçalito, estava o José Maria Reconde, e estava eu. E só dizer-te que fiz uma exclusiva de 50 corridas de touros a 2,5 milhões naquela época. Se eu... Vamos, 2,5 milhões, que era um dinheiro, 2,5 milhões de pesetas, que era um dinheiro, para a época era um dinheiro, portanto sobrava, passando as comissões, as codeias, os gastos, não sei. Só que, para que vejas o que é o destino, logo no ano a seguir, no final da temporada, sai triunfador da Feira de Outono de Madrid. Não sei se estás a ver. E estes senhores tinham exclusiva, até ao número de corrida 50, venderam-me a 2,5 milhões. E sabes quando é que me vendiam? A 3,5, 4.
Portanto, isto é uma questão de gestão de tudo o que é o toureiro para entender. É que isto é muito complicado. E depois temos que entender uma coisa. Eu vi extraordinários toureiros e até toureiros de toureiros que era um prazer e vê-los torear, estar com eles, mas depois não eram comerciais. Nós às vezes esquecemos que o toureiro, o artista, é como uma entidade comercial, ou seja, é um produto a vender de imagem. Cuidado, que eu sou de uma época em que a imagem não era tanto. Eu sou de uma época em que as notícias ainda eram numa centralita, numa pensão, quando era novilheiro e tal, ou do telegrama, ou do telefone que se tinha que esperar, não sei o quê. Agora nós estamos online, on time. Não sei como faz entender. E temos assessores com os direitos de imagem, o assessor de imagem. É assim ou não é? É, pois. Pronto, é assim. Naquela época não existia. Naquela época não existia. E as notícias... Olá, eu também vivi uma situação. Eu cheguei em 83, 82, 83, 84 a ser parado não havia as autoestradas que há agora, nem as autovias em Espanha, a ser parado na estrada e a ter a Guarda Civil esperando-nos para dizer: olha, vocês sois de la Porrilla de Mendes. Hombre, sí, hombre, ¿qué tal? Pero pasa algo. No, es que nos llamaron a la comandancia y tal, y los estábamos esperando, estamos aquí pendientes para decirlos que tenéis que dirigiros a la plaza de toros tal o tal sitio porque vais a sustituir tal torero. Ou seja, vê lá como é que é. Portanto, temos que nos situar no tempo, temos que nos situar na época. Tão aficionado como é. Para nos situarmos na época. Mas era apaixonante e depois tive uma sorte. Eu não sei, são coisas do destino. Vítor, sabes? Ter contactado desde muito jovem com muitas figuras do toureiro. Foi extraordinário. Olha lá, nós estamos aqui a fazer uma viagem aos teus 20 anos de toureiro e muitos daqueles que não estão. 20 anos como profissional? Não, eu tenho 40 anos de toureiro neste momento. Olha, este ano, eu em setembro deste ano faço 40 anos de alternativa matador de touros. Eu levo, a bem dizer, levo praticamente 50 anos, eu tomei a alternativa com 23 anos, alternativa matador de touros, levo 50 anos no toureiro. Totalmente dedicado a ele. Mas muitos daqueles que nos estão a ver neste momento pela internet, neste tempo andavam a fazer brincadeiras de infância e tal. E, portanto, para isto não se tornar muito pesado, evidentemente que aos aficionados maiores eles devem estar encantados com aquilo que tens estado a dizer, porque a conversa contigo é sempre fácil. Mas queria fazer um apelo à tua memória e que me desse umas respostas mais ou menos sucintas para isto ganhar algum ritmo, que é o seguinte: como é que foi Madrid na tua carreira? Tudo. Madrid foi o que significou bem. Madrid não deixou. Naquela época vivia-se com maior intensidade a importância e transcendência da Praça de Touros de Madrid. Porque hoje em dia acontece muitas vezes que algum que outro toureiro de um terceiro grupo até tem esse momento de inspiração, corta uma orelha ou até sai pela porta grande e depois não dá-se continuação a esses triunfos nas oportunidades que podem surgir, já não volta a Madrid, ou pelo menos fica em stand-by. Pois é, o que leva na tua carreira é que pelas circunstâncias em que ela decorreu, tu fazias isso e depois continuava. Claro. E essa é que foi a chave. Essa foi a chave, mas sem dúvida nenhuma que é glorioso, saímos pela porta de Las Ventas, viver essa afição. No teu percurso tu tens uma outra coisa que também é importante. Em determinada altura, vocês, matadores de touros que banderilhavam, pela qualidade com que o faziam, não só a banderilhar, mas a torear, pela categoria e pela classe que tinham em praça, montaram os chamados cartéis dos matadores banderilheiros. Sim. E fizeram de tal maneira, e os resultados foram tais, que passada a temporada de início, vocês passaram obrigatoriamente a fazer parte de todas as feiras importantes de Espanha. Sim. Tinha que haver uma tarde com os matadores banderilheiros. E isso... Francisco, mas vamos lá ver uma coisa, é que a questão é que o peso e a diferenciação
nesse momento, é porque o Toreio em si também tinha uma evolução, também teve uma evolução. Bandalhava, começou-se a bandalhar mais que nunca de frente, e foi eu que aportei isso, sobretudo no par de bandeiristas, porque é histórico, está escrito, não é? Mas a questão é que, sim, tu és muito portentoso e passas, porque marcaste uma diferença e uma evolução no tércio de bandeirilhas. Mas olha, mas espera aí, mas eu saí a ombros duas vezes em Bilbao, saí a ombros 2 ou 3 vezes em Pamplona, fui triunfador de todas dessas feiras, em Barcelona, em Pamplona, em Salamanca, diz lá. E depois chegas à América, triunfador do Senhor dos Milagros em Quito, triunfador do troféu mais importante do Senhor de los Cristales em Quito, de los Milagros em Lima, em Peru, em Nacho, triunfador em Cali, triunfador em Bogotá. Só dessa altura entramos em confronto com os sindicatos profissionais mexicanos, e o protocolo interprofissional teve cortado durante 6 anos. E nesse intermédio foi que essa geração não teve a oportunidade de ir ao México, que posteriormente, já vês, veio os mexicanos muitas vezes mais cá e têm as figuras todas lá, mas nessa altura viveu-se essa situação. Mas o que é um facto é que viveu-se um momento que é histórico, que ficou na história do Toreio, e o que é um facto é que esse cartel dos matadores bandeirilheiros, que não foi nem muito menos arroupado, nem levado convenientemente, porque logo as próprias grandes empresas o que vão é tentar esmifrar o mais possível, porque o grande público também ia, às vezes estava-se a vestir o traje de luxo e tinhas tu consciência que com os touros que estavam anunciados nessa tarde era impossível triunfar. Porquê? Claro, tu tinhas eras um portento, porque o grande público vinha, era para ver esse espetáculo que estava no Terço de Bandeirilhas. Mas depois agarravas na muleta e querias dominar um touro daqueles, e o touro passava-te com o pitão por aqui, passava-te com o pitão pela barriga, revolvia-se em cima do joelho. Claro, não era propriamente para conseguir esses grandes triunfos, não é? Espanha é aquilo que tu disseste, foste figura enquanto estava na Espanha, mas França para ti foi um bocado à parte. Não, França foi uma paixão. França para ti é uma França coisa... foi... É bonito recordar isso. Eras uma espécie de Presidente da República. França naqueles anos 80, em todos os anos 80 até ali aos 92, 93, aquilo foi ainda é uma paixão. Olha, chamo-me continuamente para situações de entrevistas, de colaboração, de ir agora irei em breve a França, concretamente a Arles, com uma questão também de uma conferência e de reunião com o Ron Bautista, que teve uma organização e ele ajuntamento de uma semana também com base na questão da recordação dessa fase e dos anos 80, que foram gloriosos também em França, foram gloriosos, foram grandes, as praças enchiam, esgotavam continuamente, havia um ambientaço. E portanto, a forma de sentir e de ser influenciado pelas grandes feiras do norte de Espanha, como é o sudoeste francês, porque tu traçavas uma linha de Bordeaux a Toulouse, que estava na parte do Midi dos Pirineus, e depois de Toulouse a Marselha. Portanto, sudoeste-sudeste. Aqui era mais o touro sério e a agressividade do toreio mais poderoso, não sei. No sul, mais influenciado pela estética, o toreio mais andaluz, mais mergulhante, e o triunfo em todas as praças. Olha, mesmo a praça tourista por excelência, que é Céret, Béziers, Arles, Nîmes, Fréjus, Alès, todas essas praças, Vieux-Beaucaire, La Grande Motte, e logo as praças das grandes feiras do norte, desde Vic, Fezensac, Bayonne, Dax, Mont-de-Marsan, même Bordeaux, todas essas foram triunfadas em Saint-Tirol, que me recordo de uma tarde importante aí também, mas claro, fez parte de um contexto, porque eu, a primeira oportunidade que tive como novilheiro, como picadores, foi em França, nem sequer foi em Espanha. Claro. Foi em Aix-sur-la-Dour. Olha lá, Vitor. Tive uma paixão. E eu, os toureiros destas gerações que mais apaixonados, agora, portanto, obviamente, entrou já com o José Tomás e isso, mas na altura eu recordo-me que os toureiros por paixão nos anos finais dos anos 80 até ali aos 93, 94, foram em França, eram para correr daí. Claro.
Pá, eu cheguei a torear numa temporada 21 corridas de touros só em França. Estás a ver? Olha lá, tive que ir à minha biblioteca buscar aqui uns números, mas são imprescindíveis. Cerca de 2.500 touros depois, onde estão 36 corridas de vitorinos, 28 de voltas a Aribã, 24 de Grafos, estou a falar tudo em Espanha, sim, sim. 24 de Moura, Sim. 15 Atanazes, 10 Fralhos, tudo boa gente. Para só citar algumas do que são ganadarias, aquelas que secam a boca aos toureiros, para além de ser muita fruta, isto parece uma gesta, chamada gesta dos tempos modernos. O que é que te ficou no final destes tempos? O que é que te ficou? Para ti, como recordação, como... Não, há uma... Como, digamos, resultado final. Há um orgulho, há uma realização pessoal, não? Há uma afirmação e um orgulho. Eu, com toda a sinceridade, posso dizer que nem eu pensava, o meu sonho era chegar a ser matador de touros. Ponto. Mas logo, perante o que foi surgindo, perante as oportunidades, perante a capacidade também, ou o talento, chame como quiser, perante uma parafernália de circunstâncias que foram condicionando e alimentando também essa mesma evolução, porque foi sempre em evolução. Se há alguma coisa, e vou dizer e posso ferir a sua qualidade de muitos, se há alguma coisa vou ferir a sexualidade de muitos aficionados portugueses com esta afirmação, é que para ser matador, depois na acessão da palavra, há que desconectarem muito com o ambiente que se sentia, havendo em Portugal extraordinários aficionados e apaixonados pelo touro a pé e entendidos na matéria, mas havia que concordar praticamente com Portugal. E eu nunca cuidei dessa situação. Eu vinha ao mandato da empresa Balagnã, muitas vezes por questões também financeiras ou de tapadeira, digamos assim, das finanças, e pronto, eu posso dizer-lo, claro. Embora nunca tinha tido nenhum problema com as finanças e sempre cumpri com as minhas obrigações como tal. E daí obtive posteriormente, anos mais tarde, os benefícios desse comportamento, desse saber estar. Mas agora, o que é o facto é que, para mim, o que é que eu posso dizer agora? Eu toreei 1100 e poucas corridas de touros, toreei com um abanico muito abrangente de 3 ou 4 gerações diferentes. O meu amigo sabe o que era para mim, o que foi para mim fazer um passeio ao lado do mestre Curro Vascos, ou Andrés Vasques, do maestro Manuel Vasques na última reaparição, que até me deu uma lição de bem mandar e conjugar a quadrilha em praça, ao lado de figuras que até transmitiam certa apreensão, por exemplo, como o mestre Corregirão na última reaparição, que vejo aos 57 anos, vejo-lhe cortar uma areia a um touro na feira de São Sebastião, em São Cristóbal, na Venezuela, e tu dizia, como é que seria este homem quando tinha a minha idade, com 26 anos ou 27? Claro, dá que pensar. Os figurões de toureiro, por isso ficaram com figurões. Claro. O mestre Pepe Cáceres, com uma personalidade, sentar-se a falar e ouvir falar de touros e a discutir entre o meu padrinho da Alternativa e o mestre Luís Miguel da Veiga, depois de um tentadeiro, em casa do Dom Samuel Flores. Estar ao lado e tentar, ao lado de uma querida recordada, um grandioso toureiro do Julio Robles, em casa do mestre Santiago Martim Alvite, entregue-me ele. São coisas que tu vives, e guardas, são únicas, tive uma sorte extraordinária. Talvez também tenha feito para merecer, porque eu também sempre me entreguei de alma e coração à minha profissão. Eu digo profissão porque vivi dela e para ela, portanto, é que é verdade, é um facto, mas tantos sonhos, porque a glória e o nível que se alcança a nível das figuras baseia-se precisamente em todos aqueles que ficaram pelo caminho, em todos aqueles que de alguma forma deram também a sua paixão, a sua vida, a sua juventude, a sua vida mesmo, muitos daqueles que ficaram lisiados e feridos gravemente por causa desse sonho abrangente de chegar a ser figura do toureiro ou de chegar a ser matador de touros, como se disse, por la graça de Deus. Sobretudo muito respeito por todos os que de algum dia, de uma maneira ou de outra, se vestiram de toureiros e pisaram a maré. Não, sem dúvida.
sem dúvida, sem dúvida. Mas hoje por hoje já não é tanto assim. Esse princípio e esse sentido ético foi-se perdendo. E chegámos à pergunta que é a pergunta sacramental, praticamente, e que fecha esta bonita conversa, praticamente. Como é que é o Vítor Mendes hoje? É um aficionado especial? É um espectador privilegiado? Para além, enfim, das tarefas de apoderamento e de acompanhamento de jovens que sempre ilusionam as pessoas quando chegam à nossa idade. Como é que é o Vítor Mendes hoje? Eu sou muito temperamental. Eu às vezes sou muito agressivo, sou de temperamento e... Um dia estávamos com um novilheiro numa novilhada noturna em Madrid. Sim. E o teu pupilo cortou-me a orelha. E eu peguei no telefone e liguei-te. E tu atendestes. E disse, parabéns, Vítor. E tu respondeste-me do outro lado, parabéns de quê? Uma orelha. Ele devia ter cortado, era duas. Estavas irritadíssimo com ele, Vítor. Ele disse, deixa o rapaz, isso é Madrid. Deixa-o gozar o momento, qual momento? Mais que ele tem a andar para dentro. Esse teu sangue, estás a dizer. Pois, mas era a minha forma de ser também, mas eu às vezes, olha, essa experiência que me foi dada da escola de Toreio fez-me conhecer melhor a mim mesmo também. E sobretudo dar maior importância aos professores, ao professorado em geral. Ou seja, eu ali tenho tempo para saber e chegar a entender cada um destes miúdos, porque estes miúdos são personalidades em formação, vêm de diferentes níveis sociais, diferentes níveis de educação, de princípios. Há miúdos que eu obrigo a que deem mais de si, a ser forte e a ser incisivo, e há outros que, se eu sou incisivo, quase que choram. Então, estamos a falar nessas faixas etárias, dos 14 anos, 13 anos, 12 anos, 17 anos e tal, em que o que eu entendo sobretudo é privilegiar na formação, nesse protocolo que se deve ter de, aqui há princípios, há regras, devemos respeitar-nos uns aos outros, devemos ajudar-nos uns aos outros, devemos ter fé, devemos ter constância, devemos ter essa certeza que vamos ser alguém, e aqui só se conseguem as coisas à base do treino, de esforço, de entrega a esse sonho. Se tu te apaixonas e gostas do toreio, entrega-te a ele de alma e coração. Tarde ou cedo ele te dará e verás como vais desfrutar de algo que parece ser real, mas pode ser conquistado e que sai cá dentro, sai das tuas tripas, da tua forma de sentir, do prazer, de superar o medo, de que o toreio não seja somente o estético, ou o bonito, ou o coreográfico, ou o toreio é também esse sentimento particular teu, privado teu, que és tu a sentir e que não podes explicar por palavras, mas que o teu público futuro aprende, sente, e que a grande dificuldade está precisamente em ser capaz de, se tiveres esse carisma e esse dom, de o manter durante X tempo. Portanto, isto transforma-se obviamente com o tempo em maestria. Essa mestria do sabor, portanto, eu posso dizer agora que meio coxo, que tenho esta perna toda feita no meio com as cornadas que tenho, que foi o que me obrigou a retirar-me praticamente antes de tempo. Com 39 anos tive que retirar-me de toreio, jovem, porque a perna tem essa fena partida, tem 8 cornadas, este pé não vem para trás, o touro de Vitorino partiu-me aqui os gêmeos, bem, pronto, não importa, mas são percursos, são acidentes de percurso, como nós costumamos dizer, mas o que é um facto é que isto dos touros não é para todos, mas continua a ser uma fonte de inspiração. O touro continua a ser uma fonte de inspiração, o touro continua a ser uma fonte de muitas vezes da própria ilusão destes jovens de se aproximarem e sentirem coisas diferentes, sensações diferentes. Hoje em dia os miúdos têm tudo, facilitamos a vida em todos os sentidos, mas ali essa sensibilidade que quer por parte dos profissionais, quer que se sente depois na cara de um animal, é algo que é único, é algo que é exclusivo. E para chegar a ser, obviamente, filho da toreio, para marcar uma determinada época ou uma determinada geração, tem que ser um vídeo muito especial. O toreio não é só isso, o toreio é um ato de inteligência em si também. Estar na cara de um touro, ter os conhecimentos, a perceber do touro, por saber os encastes,
Os animais de por si, hoje mais que nunca, estão selecionados em base a estímulos, não é? As próprias ganaderias, dentro dos próprios encastes, têm diferenças de comportamento e de reações a esses estímulos que tu lhes dás. E é nesse exercício de inteligência, estando senhor de ti mesmo, ser capaz de desfrutar, mandar e poder controlar. Esse é que é o tareiro. Para mim. É este Vítor Mendes, praticamente transparente, que esteve aqui nesta conversa connosco, e que bonito foi ouvir o Vítor Mendes, passados estes anos, a conversar da sua vida. Ele mesmo diz: ser toureiro é muito difícil, porque esta é, sem dúvida nenhuma, a profissão mais difícil do mundo. Mas ser figura do toureiro, amigos, isso é um milagre, um perfeito milagre. São palavras do meu amigo Vítor Mendes. Boa tarde ou boa noite, conforme Um abraço a todos os aficionados. E muito obrigado a Zambuja. Enhorabuena. Muito obrigado.